Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso canal Migrata NZ, o seu plano de viver na Nova Zelândia. E o vídeo de hoje eu resolvi fazer, pessoal, devido à quantidade grande de perguntas que eu recebo diariamente sobre trabalhar na Nova Zelândia. A gente sabe que a maioria das pessoas que desejam trabalhar na Nova Zelândia é porque querem de fato imigrar. E elas se confundem muito com, talvez por leis de outros países que também trabalham com imigração, a questão da profissão estar numa lista de profissões em demanda, de não estar na lista de profissões em demanda, se é possível imigrar, se não é possível imigrar, né, quais seriam os passos e os caminhos para imigrar, dependendo da profissão, aonde ela está, enfim. Eu entendo, né, que é uma combinação de fatores que vão levar a possibilidades diferentes de imigração. Então, no vídeo de hoje, eu resolvi trazer para vocês uma explicação de como funciona, tá, o sistema da Nova Zelândia de imigração. Tá? De forma resumida, tá, porque aqui a ideia não é realmente entrar muito detalhadamente em todos os processos, porque isso pode até complicar para vocês inicialmente, mas de forma essencial, existem duas categorias de residência. Uma é a famosa Skill Migrant Category, que eu já falei em outros vídeos, e a outra é a Work to Residency, que eu também já falei em vídeos anteriores. São duas categorias, ou seja, esses seriam o ponto final, o objetivo final para quem deseja imigrar. Antes de você imigrar, obviamente, a etapa anterior é um visto de trabalho, porque na Nova Zelândia nós sabemos que não dá para imigrar sem ter uma oferta de trabalho, ou seja, você precisa, se ainda não tiver um visto de trabalho, por exemplo, através do estudo, né, que também é possível você estudar e depois ter o visto de trabalho pós-estudo, mas se você optar por tentar imigrar através de uma oferta de trabalho diretamente e por consequência ter que aplicar um visto de trabalho, esse visto de trabalho ele pode mudar também dependendo da sua profissão estar em uma das listas ou não. Então a gente tem um resumo aí, a gente tem uma etapa final que é a categoria da residência, a gente tem uma etapa anterior à final que seria o tipo de visto de trabalho que você poderia aplicar ou iria aplicar caso receba uma oferta de trabalho. E isso vai depender da sua profissão, está na lista de demanda ou não. Então, existem três listas de profissões em demanda. A primeira é a chamada Long Term Skill Shortlist List, que seria, vamos dizer assim, a melhor de todas. Ela tem uma abreviação, né, pelo nome, é um nome longo. Essa lista de profissões, ela significa o quê? Que são profissões que estão em constante demanda e que o governo entende que estará também em demandas constantes futuras. Tá? Essa lista eu vou deixar no final aqui no descritivo do vídeo todos os links de cada lista para que vocês possam acessar. E aí existem outras duas listas que se chamam a lista de construção e a lista de profissões com necessidade de escassez imediata. A única que tem um visto específico para ela e que leva para uma residência na categoria Work to Residency é a Long Term Skill Shortlist Work Visa. Tá? A lista de profissões da área de construção e da área de profissões com escassez imediata, ela te leva para a categoria de residência pela Skill Migrant, que é a categoria de pontos. Então isso tem que ficar muito claro, porque às vezes a pessoa entende que a profissão dela está numa lista de demanda, por exemplo, de construção, e ela vai poder aplicar via Work to Residency. E não vai poder. Ela vai ter que aplicar via Skill Migrant. Tá? Então, das três listas disponíveis na Nova Zelândia, apenas uma leva para o Work to Residency. As outras duas levam pela categoria Skill Migrant. Isso é muito importante que vocês entendam. Tá? Aí você me pergunta, Antônio, mas e se minha profissão não estiver em nenhuma das listas? Não tem problema algum. Tá? O que importa é que a sua profissão seja considerada qualificada. Se a sua profissão não estiver em nenhuma das listas, você ainda assim consegue seguir para a residência no caminho da Skill Migrant, que é a categoria de pontos. Tá? O que diferencia na questão das listas é que, porque assim, essas listas elas são boas, sim, são boas, pessoal, mas ao mesmo tempo elas têm os requisitos dessas listas são muito altos. Então, para você, se você tiver uma profissão na lista, para que você tenha o benefício, por exemplo, da Long Term Skill Shortlist Work Visa, que leva para o Work to Residency, né? A residência na categoria Work to Residency,
você tem que atender absolutamente a todos os requisitos da lista, que são 3 essenciais. Seria a experiência, desculpa, 2, a experiência de trabalho e a sua qualificação. Então você tem que ter a sua qualificação validada na Nova Zelândia, com o título da sua qualificação exatamente como está descrito na lista de profissões em demanda, da Long Term, tá? E ainda assim, eventualmente, algumas das profissões exigem que você tenha uma experiência de trabalho pós-estudo. Se a profissão estiver na lista e você não atender um dos requisitos dela, você não está elegível a aplicar para um visto de trabalho por aquela lista. E aí você tem que ir pelo geral, que é o Essential Skills, o visto de trabalho Essential Skills, tá? Que leva para a categoria de residência da Skill Migrant, que é a categoria de pontos. Você entendeu, pessoal? Então, se você tem uma profissão na lista e não atende, Essential Skills, Skill Migrant, categoria de residência Skill Migrant. Se a sua profissão não está em nenhuma das listas, Essential Skills, Skill Migrant. Se a sua profissão está na lista de construções ou na lista de profissões com escassez imediata, Essential Skills, Skill Migrant. Você entendeu? Então, você percebe que de todas essas listas, e até mesmo para as profissões que não estão na lista, o caminho da residência é o caminho da Skill Migrant, que é aquela categoria de pontos, que a maioria das pessoas, quando pesquisam, encontram. Ela é a mais popular. Eu, quando imigrei, eu imigrei pela categoria de pontos, porque a minha profissão não estava na lista de profissões de demanda. Então, pessoal, o que eu quero dizer para vocês é que não existe melhor nem pior. Existe aquela categoria que o seu perfil se encaixa. Entendeu? Então, outra coisa também, muita gente me pergunta, Antônio, quanto tempo eu preciso, né? Com quanto tempo eu posso aplicar para residência? E aí a gente entra novamente nas diferenças entre essas duas categorias que eu estou lhe passando. Se você for pela Work to Residency, pela Long Term Skill Short Lease, ao aplicar um visto de trabalho para essa categoria de visto, você recebe um visto de 30 meses. Isso é padrão, ok? Depois de 24 meses, você pode aplicar para a residência de forma direta, ok? Não é necessário para o aplicante principal, por exemplo, você ter que apresentar o nível de inglês, por exemplo, o IELTS 6.5. Então, você percebe que os fatores que determinam a sua elegibilidade para a residência na categoria Work to Residency, das profissões da lista em demanda, né, a Long Term Skill Short Lease, você já atende aos requisitos, você já se torna elegível na hora de aplicar o visto de trabalho. E aí, obviamente, você tem que ficar durante esse período do visto de trabalho trabalhando para o empregador ou para um outro empregador que mantém as mesmas condições. E aí, depois de 2 anos, aí você tem que obrigatoriamente aguardar 2 anos para então você aplicar para a residência. É uma aplicação praticamente direta. Não tem nada a ver com pontos. É um requisito completamente diferente. Para os demais vistos, né, e aí ressaltando de novo, repassando, para a lista de profissões de construção, para a lista de profissões de escassez imediata e para as profissões que não estão em nenhuma das 3 listas, o caminho é um visto de trabalho chamado Essential Skills, e aí posteriormente você entra, uma vez tornando-se elegível, obviamente, você entra na categoria Skill Migrant, que é a categoria de pontos. E aí as pessoas me perguntam, como eu me torno elegível? Existe uma pontuação mínima que hoje é de 160 pontos, você atendendo a todos os requisitos e também atingindo a pontuação mínima, você se torna elegível para começar o processo de residência na Skill Migrant. Ok, pessoal? Então, o que eu quero dizer para vocês aqui é que, mesmo que a sua profissão não esteja em uma lista de profissões em demanda, mas que ela seja considerada qualificada, e aí eu explico as questões do que é uma profissão qualificada, do que é um emprego qualificado, no meu vídeo que eu falo sobre visto de trabalho, vocês podem dar uma olhada, você estaria, do ponto de vista emprego qualificado, você já estaria elegível. É obviamente que você tem que fazer a somatória dos pontos, né? Porque são vários fatores que são levados em consideração no processo de residência via Skill Migrant. Por exemplo, a idade, se você tem um emprego em Auckland ou fora de Auckland, quantos anos de experiência profissional você consegue comprovar na sua área de formação acadêmica e profissional,
o nível de qualificação que você tem, enfim, existem vários fatores que devem ser analisados e que você deve atender para se tornar elegível na categoria Skill Migrant. E na categoria Skill Migrant também é exigido que você tenha um nível de inglês equivalente ao IELTS 6.5. Se a sua profissão está em uma dessas listas e você atende aos requisitos da mesma, tirando a Long Term Skill Shortlist, que a gente sabe que tem um visto próprio para ela, a lista de construção e a lista de profissões imediata, o benefício que tem ao atender a todos os requisitos da lista é que se você for tentar uma vaga, né, um emprego, e para assim então aplicar um visto de trabalho vinculado àquele emprego, que a gente chama, né, do vínculo com o empregador através do visto de trabalho, significa que o empregador não vai precisar comprovar para a imigração que tentou contratar um cidadão ou um residente permanente. E isso encurta um pouco o processo da aplicação do visto de trabalho. Se a sua profissão não está em nenhuma das listas e você tenta aplicar para um visto de trabalho, né, através de uma oferta de trabalho de um empregador da Nova Zelândia, ele tem que adicionar essa etapa no processo do visto, ou seja, ele precisa anunciar a vaga e tentar comprovar para a imigração por que, caso tenha tido a aplicação de algum residente ou cidadão para aquela vaga, explicar por que ele não contratou aquele cidadão ou aquele residente e sim está oferecendo a vaga para um estrangeiro. Essas são as diferenças essenciais entre os tipos de listas, os requisitos para se aplicar um visto de trabalho, de acordo com cada lista, e as possibilidades de imigrar, dependendo da sua profissão estar ou não em uma das listas e também dos vistos de trabalho anteriores à categoria de residência. Tá ok, pessoal? Espero que tenha ficado claro para vocês. Se vocês tiverem mais alguma dúvida ou mais algum tema que vocês queiram que eu coloque aqui no canal, só me mandar aqui no descritivo que a gente vai desenvolvendo esse trabalho junto, porque a minha intenção aqui realmente é esclarecer todo esse tema sobre Nova Zelândia, sobre imigrar, para que vocês tenham isso muito claro na cabeça de vocês. Tá bom, pessoal? Um grande abraço. Tchau, tchau.